tenho que aproveitar e falar o que Deus está colocando no meu coração. Mas, queridos jovens, queridos irmãos, por muito tempo, quando Deus fundou a sua igreja, que através de Jesus Cristo, Satanás usou todas as forças da oposição e da perseguição para destruir o povo de Deus. E vocês, assim, não têm nem ideia do que realmente significa uma perseguição. Nós vivemos, aliás, essa é uma grande bênção de Deus, que nós vivemos em países que têm uma grande estabilidade com a paz. Não tem guerra, não tem conflitos. Vocês não têm ideia, milhares e milhares de cristãos que eram muçulmanos e se converteram ao cristianismo, e eles perderam a vida nessa guerra com o ISIS, lá na Síria e no Iraque. São histórias aterradoras. E existem livros contando essas experiências. Eu podia contar algumas delas para vocês, mas o tempo não permite. Mas essa liberdade religiosa que nós temos, essa experiência que a gente tem de seguir a Cristo, de louvar a Cristo, ela não é uma realidade para todo mundo. Ela não é realidade em todos os lugares. Eu vivo em uma região que eu tenho que esconder a minha identidade. Eu vivo em uma região onde as reuniões são nas casas. Nós temos um dos países da nossa região que nós temos um culto cada sábado, numa casa diferente. Porque se a gente tiver o culto na mesma casa, facilmente a polícia pode nos achar. E às vezes eu penso que estou vivendo os dias da igreja apostólica. Quando os apóstolos, eles realmente tinham que enfrentar essa oposição. Mas o que mais me preocupa não é a perseguição, porque se vocês olharem as estatísticas, vocês vão ver que o maior crescimento que a igreja na China teve foi no tempo da opressão. Quando a igreja estava oprimida pelas autoridades, ela se reunia em grupos pequenos e houve uma multiplicação assustadora do crescimento do evangelho por causa da opressão. A mesma coisa aconteceu com a igreja apostólica. Quando Satanás percebeu que a opressão estava produzindo mais cristãos, que o sangue derramado estava produzindo mais cristãos, ele mudou a estratégia. Ele falou assim, não, agora vamos pegar o imperador e vamos fazer se converter cristão. Acabou essa perseguição. E aí ele começou agora a destruir a causa de Deus pelo engano. E foi dessa maneira que Constantino estabeleceu o sábado para o domingo. Foi dessa maneira que começou essa filosofia espiritual que ela compete com a verdadeira palavra de Deus. E meus queridos, hoje eu olho para o Velho Testamento e vejo a cultura politeísta do Velho Testamento. Quando as pessoas, por exemplo, uma nação tinha 10 deuses, a nação vizinha tinha mais 5 deuses. Não havia uma uniformidade para o Deus verdadeiro como existe hoje. Às vezes eu me surpreendo como é que o mundo passou de um politeísmo do Velho Testamento, e mesmo no Novo Testamento, quando Paulo disse que chegou em Atenas no parque dos deuses, e havia tantos deuses que ele ficou atrapalhado, até que ele achou um lá que dizia assim, um altar ao Deus conhecido, ele falou, esse é o Deus verdadeiro. Mas hoje todo mundo adora a Deus. Hoje onde você vai, as pessoas temem a Deus. E às vezes a gente não entende no Velho Testamento porque que Deus matava as pessoas e destruía, que Deus violento. Porque naquela época o Deus mais poderoso era aquele que matava. O Deus mais poderoso que se estabelecia, que o povo respeitava, era aquele que tinha poder. E o Deus que tinha poder é aquele que causava destruição. E foi dessa maneira que o nome de Deus foi sendo estabelecido. Mas hoje, Satanás tem trabalhado em nome de Jesus. O engano vem alcançando a vida das pessoas. E muitas vezes nós que fomos chamados para ser a luz do mundo, nós estamos com a nossa luz apagada. As trevas do mundo, elas parecem que criaram uma zona de conforto nas pessoas,
onde elas estão desejosas de viver a vida sem Deus. Mas o que mais me preocupa dentro dos nossos arraiais é que nós também às vezes encontramos uma zona de conforto, onde nós podemos fazer aquelas coisas que nós gostamos e ao mesmo tempo a gente pode também ser fiel a Deus. E a gente vai vivendo a vida assim com o coração meio dividido, não é? Os pecados, meus jovens, que tiram a alegria da salvação do coração, são aqueles pecados que você comete que ninguém sabe. E você sabe que ninguém sabe. Mas você sabe que Deus sabe. Você sabe que só você e Deus sabem esses pecados. É esse pecado que destrói você. É esse pecado que acaba com você. Esse é o pecado que acaba comigo, quando eu venho aqui, prego para vocês e dou essa mensagem. E às vezes eu vejo o Espírito de Deus me usar. E eu depois, quando saio, eu até choro. Que eu falei, Senhor, como eu, um homem pecador, com todas essas deficiências, Tu pode me usar ainda para pregar essa palavra. E aí Deus diz para mim, meu filho, eu já usei até uma jumenta, quanto mais você. Deus pode usar qualquer um para pregar. Deus pode usar você do jeito que você está. É assim que Deus trabalha. Mas Deus quer trabalhar na sua vida e você tem que entender uma coisa, que as coisas de Deus, elas são espirituais. Nós valorizamos muito aquilo que a gente pega, que a gente vê, não é? Mas não é fácil ter um relacionamento com Deus que a gente não vê. Como é que a gente pode gastar tempo para conversar com Deus que a gente não vê? Imagina se você tivesse uma namorada que nunca visse ela. Nunca vê a sua namorada. Não, estou namorando a menina, cadê ela? Não sei, ela está por aqui em algum lugar. Não existe isso na cabeça de ninguém. Mas vocês sabiam que existe um lado espiritual na vida do ser humano que vai do lado invisível, onde está ocorrendo a batalha do conflito dos séculos? Onde estão os anjos bons e os anjos maus. E é por isso que tem essas casas de Umbanda, de Candomblé, de Voodoo. Essas coisas, é que esse pessoal aí, eles estão cruzando a barreira do invisível no terreno da espiritualidade. Eles estão se comunicando com esses demônios que estão nesse território. E Satanás vem fazendo um grande estrago nessa área do misticismo. Se o povo de Deus precisa tomar vantagem disso. Eu estava louco para vir pregar aqui o ano passado, porque o tema era o Espírito Santo. E eu queria pregar sobre o Deus esquecido. É o Espírito Santo. É o Deus esquecido. Porque a Bíblia diz que o Espírito Santo está aqui nessa terra, mas você já viu esse Deus Espírito Santo? Você já sentiu o Deus Espírito Santo? Você já pegou no Deus Espírito Santo? Você sente a presença desse Deus com você? Imagine que o Deus Espírito Santo está aqui à nossa disposição e nós não estamos conectando com Ele. A nossa vida está se tornando tão egoísta, ela está se tornando tão cheia das nossas coisas, que nós esquecemos de realmente criar uma conexão com Deus. E é por isso que o livro de Romanos, ele é um livro muito especial. E dentre os capítulos de Romanos, o capítulo 12 é um dos capítulos mais extraordinários que temos na Bíblia. E é interessante que nós escolhemos para o tema dessa convenção o capítulo 12 de Romanos e o versículo 2. Mas não dá para ir para o versículo 2 sem passar pelo 1. Não dá. E hoje de manhã eu preguei sobre o versículo, eu inverti um pouco as notas dos valores. Talvez eu devia ter pregado primeiro sobre 1 e depois ir para o 2, mas eu inverti um pouco a coisa aqui. Porque, meus queridos, olha a mensagem que Paulo diz. Ele diz assim: eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto o quê? Racional. O início do capítulo 12 de Romanos é os rogos de Deus. Ele está rogando para que a gente não se conforme com o mundo. Ele está rogando para que a gente seja transformado. Ele está rogando para que a gente alcance a misericórdia de Deus.
Ele está rogando para que o povo de Deus faça uma entrega da vida deles a Deus como um sacrifício vivo, que vai fazer com que eles se tornem santos, agradáveis a Deus, oferecendo a vida deles como um culto de adoração a Deus. Olha, você, meu jovem, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Você pode ouvir as músicas de rock, você pode assistir os filmes de Hollywood, você pode assistir as novelas, você pode fazer o que você quiser da sua vida. Aliás, se existe uma coisa que essa vida pode dar para nós, é momentos felizes. Pode ficar certo disso. O que a vida pode dar para você é momentos felizes. Mas o ser humano que foi criado para glorificar a Deus, para andar com Deus, para ter a presença de Deus, se ele não andar com Deus, ele vai passar a vida inteira tendo um vazio dentro da alma. Você vai passar a vida, você pode buscar o que você quiser, você pode procurar uma boa esposa, um bom emprego, um bom trabalho, você pode ter dinheiro, você pode ter tudo, você pode ter tudo que você, mas há uma coisa dentro de você que só Deus vai preencher. E se você não colocar Deus na sua vida, você vai carregar essa deficiência a vida inteira. Você vai andar a sua vida inteira com esse vácuo dentro do coração. E para preencher ele, a vida vai te dar muitos momentos felizes. Mas lembre-se, são momentos felizes. O início da nossa jornada com Deus começa pelo reconhecimento da misericórdia dele. E quando Paulo fala assim, eu rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, ele está falando de tudo que já foi dito em Romanos. Ele está falando da justificação, ele está falando da transformação, ele está falando do poder do Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. No capítulo 12, Paulo vem fechando o livro e dizendo assim, agora, depois de tudo que Deus fez, tem uma coisa que nós temos que fazer. Nós temos que nos apresentar diante de Deus como um sacrifício vivo. E isso vai ser alcançado pela misericórdia de Deus. Se vocês observarem, a primeira parte diz assim, rogo-vos, irmãos, pela misericórdia de Deus. É a primeira parte. E o que é a misericórdia de Deus? Aqui a gente tem uma definição bem prática do que é a misericórdia de Deus. Misericórdia é um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. A expressão misericórdia, ela tem uma origem latina e é formada por uma junção de miserere, ter compaixão, e cordis, coração, ter compaixão do coração. Significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente e aproximar os seus sentimentos dos sentimentos de alguém e ser solidário com essa pessoa. Se vocês, parece uma coisa simples, mas não é. Ter misericórdia não é uma coisa tão simples. Porque foi isso que Deus teve da gente. Foi isso que Deus teve de cada um de nós. Misericórdia. Ele criou o homem à sua imagem e semelhança. E Deus olhou assim e falou assim, eu não posso perder vocês. Mesmo quando ele andou pelo jardim procurando o casal, que todo dia pela viração do dia Deus encontrava com eles. Naquela manhã Deus chegou ali no jardim, Adão, e cadê Adão? Desapareceu. Adão estava pelado com Eva se escondendo, ninguém sabe aonde no jardim. Depois ele falou, nossa, eu não posso aparecer diante de Deus nu, com a minha nudez, né? Então ele foi lá, catou um monte de folha, cobriu tudo quanto folha que podia e chegou na frente de Deus lá, todo atrapalhado. Ele nunca tinha se preocupado com a nudez dele, agora estava atrapalhado com a nudez dele. A diferença era o pecado. Meu jovem, o que faz uma grande diferença na sua vida é o pecado. O pecado é que faz você se sentir culpado. O pecado é que faz você se sentir sujo. É o pecado que faz você se sentir indigno das bênçãos que Deus tem derramado na sua vida. Isso é o pecado que acaba com você. Mas para você vencer o pecado, não é só dizer, não vou fazer. Não é isso. Porque senão é salvação pelas obras. Eu vou viver uma vida sem pecado, porque eu não vou pecar, sua vida vai virar um drama terrível, porque você... Não é isso. Deus está te oferecendo um poder. Deus está te oferecendo uma vida nova. Deus está te oferecendo algo muito especial. Quando entrar na sua vida, as cadeias do pecado vão ser quebradas automaticamente. Não vai ser um esforço para você vencer o pecado, porque o poder que vai vencer o pecado não é o seu poder, é o poder de Deus. Isso é alcançado pela misericórdia dele. Não é fácil ter compaixão das pessoas.
Não é fácil ter misericórdia das pessoas, porque ter misericórdia das pessoas tem que ver com o que a gente sente, que as pessoas estão sentindo. Vocês sabem que uma das coisas que eu mais detestava quando eu entrei na obra para ser pastor era fazer funeral. E eu, já na faculdade de teologia, eu estava orando a Deus, dizendo assim: Senhor, me ajuda que ninguém morra no meu distrito. Falei, por favor, Senhor, não deixa ninguém morrer. Porque eu não aguento esse negócio de funeral, eu posso até desmaiar do lado do caixão. Me ajuda, Senhor, tem misericórdia de mim. Essa era a minha oração quando eu entrei na obra. Mas aí eu fui chamado para pastorear uma igrejinha lá no interior do estado de Pernambuco, lá no nordeste do Brasil. E quando eu cheguei na minha igreja central, aquele distrito tinha 8 grupos de igrejas. E quando eu cheguei na igreja central, tinha 150 membros. Eu tinha 21 anos de idade. Agora, dia 23 de janeiro, eu fiz 35 anos de obra. E não posso me aposentar, porque eu não tenho 60 anos. Agora que eu descobri que eu comecei cedo demais. Ia ter começado mais tarde. Mas Deus me chamou muito cedo. E eu com 21 anos, quando cheguei naquela igreja, 150 membros, eu descobri que dos 150 membros, só 5 pessoas eram abaixo de 50 anos. E eu falei para minha mulher, olha, eu vou deixar o meu bigodão aqui crescer para eu criar moral com esse povo aqui. Porque só tem 5 pessoas de 150 que é abaixo de 50 anos e eu tinha 21. Eu me lembro visitando os irmãos e eles falavam, Deus mandou um menino aqui para pastorear a gente. Eu falei, irmão, não fala assim, eu não sou menino, olha o meu bigode aqui. Olha, o Senhor tem caminhos que são diferentes dos nossos. E eu vou dizer uma coisa para vocês, não é fácil caminhar o caminho de Deus, hein? Meu jovem, caminhar o teu caminho é muito fácil. Caminhar o meu caminho é muito fácil. Eu nunca quis ser pastor. Eu queria ser doutor. Mas nunca passei no vestibular que tem lá no Brasil para a gente virar doutor. Passei, tem um monte de vezes, nunca passei. E eu me lembro que a minha mãe, eu sou de uma geração que a minha mãe me ensinou que a igreja é de Deus e os pastores são homens de Deus. E como a minha mãe tinha esse sentimento, ela queria os filhos dela, tudo pastor, e as meninas casadas, tudo com pastor. E eu me lembro da minha mãe, que ela dizia assim, meu filho, eu queria muito que você fosse um pastor, mas você não vai ser pastor, porque Jesus vai voltar. Eu falei, mas mamãe, eu queria casar. Ela falou, lamento, meu filho, mas você não vai casar. Jesus vai voltar antes. Eu falei, mas mamãe, não vai dar tempo nem eu casar, nem eu ter filhos, nem nada. E ela falou, não, meu filho, Jesus está vindo. Na minha educação, o meu futuro era o céu. Não tinha universidade, não tinha profissão, não tinha nada. O futuro meu e dos meus irmãos era o céu. Eu fui educado assim. Era por isso, eu nem sei como é que a minha mãe conseguiu fazer 2 filhos pastores e 3 meninas, tudo esposa de pastor. Ela fez isso. Não sei, o Espírito de Deus abençoou ela, eu acho, não sei. Porque nós não éramos fáceis. Mas as coisas de Deus, elas são de Deus. Deus começa a guiar, Deus começa a dirigir. O nosso problema é que nós entramos dentro de uma rotina religiosa que estamos bloqueando Deus de operar na nossa vida. O ego tem se afrontado de tal maneira que se tornou o nosso Deus. Eu gosto disso, eu gosto daquilo, eu quero isso, eu não quero aquilo. É por isso que eu disse para vocês que uma das coisas que mais promove o egoísmo é o alimento. Mas pastor, a gente tem que comer. É verdade. Mas quando a gente come, dá um prazer, né? Vocês viram um cachorro? Um cachorro, ele não tem controle do apetite dele. Se você botar comida, o bicho vai comer. Você bota comida, ele come. Ele está empanzinado lá, mas ele vai comendo. O cachorro, ele não para de comer. Você bota comida, o cachorro vai comendo. E a gente gosta de comer bem, né? Alguns gostam de churrascaria, outros gostam de pizza, cada um gosta das suas coisas. E Deus disse assim, olha, no dia que meu povo comer bem, eles vão ter sabedoria para viver a vida bem. Enquanto o meu povo andar comendo mal aí, eu não posso pregar muito sobre isso, que essa é uma das minhas fraquezas, dos meus pecados. Então não posso pregar muito sobre isso. Né? Levou um tempo aí para eu começar a fazer umas mudanças fortes na minha alimentação. Um dia eu evitei de tomar suco, emagreci 3 quilos, ó glória.
Só parei de tomar suco, emagreci 3 quilos. Falei, nossa, esse negócio é bom mesmo. Mas não é fácil não, hein? Isso não é fácil. Sabe por quê? Porque a comida dá prazer. E a gente quer isso. A gente quer os prazeres da carne. A gente quer as coisas que dão prazer para nós. E é por aí que a gente vai. Mas nós precisamos iniciar um processo de transformação na nossa vida que tem a ver com a misericórdia de Deus, que tem a ver com a compaixão de Deus, tem a ver com a maneira como Deus opera em nossa vida. A imagem da misericórdia de Deus é a cruz. Talvez nós não queiramos ver a glória do Calvário, porque restaurar a glória de Deus em nós custou a vida do seu filho e custa a morte do nosso ego também. Nós precisamos da glória do Calvário para sentir a misericórdia de Deus nos envolvendo, nos elevando espiritualmente, nos dando poder para vencer o pecado. Nós precisamos dessa glória. Mas o preço da empatia, da glória de Deus, foi o Calvário. O preço foi muito alto. E eu, quando penso no Calvário, eu gosto de pensar entre eu e Deus. Jesus foi lá e morreu por mim. Deve ter morrido por vocês também. Mas eu não penso assim. Meio egoísta, né? Pode ser. Pode ser. Mas para a experiência da cruz ficar forte, é uma coisa entre eu e Deus. Se Jesus estava morrendo naquela cruz pelos meus pecados, para me dar uma nova chance, para derramar um poder que pertence a mim agora, porque Jesus derramou o sangue dele na cruz do Calvário. E essa experiência, ela precisa ser real na minha vida. É uma coisa entre eu e Deus. É por isso que a Bíblia diz que a salvação é individual. E vocês sabem por que tem tanta fofoca na igreja e a gente fica tanto julgando uns aos outros? Porque a gente não quer julgar nós mesmos. É muito fácil julgar os outros, mas julgue você mesmo. É por isso que eu comecei a comer os alimentos que eu não gosto. Comer as coisas que eu não gosto. Porque quando você come as coisas que você não gosta, você está combatendo o seu ego. Porque você só quer comer o que gosta. Então quando você come o que gosta, você alimenta o seu egoísmo. Aquilo que você gosta. Quando você começa a comer as verduras que você não gosta, mas são boas para a saúde. Vocês sabem, eu odiava brócolis, agora eu adoro brócolis. Eu nem sei como é que isso se passa, né? O cara não gosta do negócio, depois começa a forçar a comer, depois gosta. Eu nunca entendi essas coisas. Agora eu estou lutando para gostar de berinjela, como eu falei para vocês. Agora tem um que eu oro a Deus, eu não sei como vai ser, é jiló. Não sei se vai dar não. Mas eu estou orando a Deus. Se na sua experiência espiritual, você precisa aprender a caminhar o caminho de Deus. Não o seu caminho. Não as suas escolhas, mas a escolha de Deus. E para você alcançar essa imagem da misericórdia de Deus na cruz do Calvário, você precisa crucificar o seu ego. Você precisa aprender a fazer coisas que você não gosta de fazer, mas você vai fazer por Deus. Eu me lembro quando eu fui comportar, eu detestava a comportagem. Aí comecei a bater numas portas lá e descobri que tinha um poder muito grande de convencer as pessoas. Foi assim que eu comecei a comportar. Depois o diabo começou a usar para eu convencer as pessoas por umas coisas erradas que eu queria. Aí ficou complicado. Deus às vezes te dá o dom e você usa para você, em lugar de usar para a glória dele. Quantas vezes você tem as suas coisinhas e está orgulhoso que é bom nisso, que é bom naquilo, e vai fazendo as coisas que você quer fazer. Meus queridos, para chegar no Calvário, nós precisamos estar nu, envergonhado e humilhar-se perante o Senhor. E essa é a única maneira pela qual nós vamos conseguir o poder para conquistar o pecado. Porque quando você chega no pé da cruz, você precisa se despojar do eu. Você precisa crucificar o eu com Cristo. Você precisa reconhecer que você não é nada. Você precisa reconhecer que sem Deus, você nunca vai ser feliz nessa vida. É por isso que na palavra de Deus não existe divórcio. Porque duas pessoas em Cristo, elas vivem muito felizes, por mais diferente que elas sejam. E vive mesmo. Ah, mas eu casei com a mulher errada. Casou nada. O problema não é a sua mulher, o problema é você. Duas pessoas que elas começarem a conviver todo dia, elas vão terminar se amando e se gostando. Mas se elas estiverem em Jesus. Agora, se cada um começar a botar os seus gostos, as suas coisas e tal, aí complica. Eu li outro dia uma história de um casal que eles se amavam muito, namoraram 3 anos, casaram. Quando chegou na lua de mel, pegaram o carro e aí foram descendo a Serra de Santos para passar o
a lua de mel no litoral, e aí no caminho ele dizia assim: ai querida, eu estou esperando o momento que você vai para o fogão fazer uma comidinha gostosa para mim, que eu vou usar aquelas roupas passadinhas, cheirosas que você vai usar. Ela falou: peraí, quem falou isso para você? Eu não vou fazer isso não. Eu falei: mas como não? Não, eu não vou fazer isso. E começou uma briga na descida ali da serra para o litoral, e quando chegou no litoral o casamento estava acabado. Acabou isso tudo. O egoísmo das pessoas tem destruído casamentos, tem destruído vidas, tem destruído pessoas. A maior carência do mundo hoje é do amor de Jesus. E nós precisamos fazer uma reforma. A misericórdia de Deus, ela é real. E quando nós vemos a misericórdia de Deus na cruz, nós somos compungidos a se oferecer a Ele. Na sua mensagem, Paulo está desafiando as pessoas de todas as gerações a oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Mas Satanás, ele vem trabalhando para impedir a nossa relação com Deus. Satanás, ele sabe que ele está perdido, ele sabe que ele não vai conseguir a vitória, mas o gol dele, ele sabe o quanto Deus ama seus filhos. E ele diz assim: Senhor, eu não posso entrar lá no céu, te atacar, acabar contigo, mas eu vou fazer uma coisa que vai te ferir muito mais do que se eu te atacar. Eu vou acabar com teus filhos aqui na terra. E você se tornou o alvo de Satanás. Porque o gol de Satanás é que você perca a vida eterna. Isso vai magoar a Deus, vai ferir a Deus. Mas a escolha é sua. Deus criou um plano extraordinário de suporte, de poder, de auxílio, para que você tivesse toda a assistência que você precisa para ser um vitorioso no nome de Jesus. Mas você precisa aceitar esse plano. E é interessante que é um texto na Bíblia que mexe muito comigo. Ele está no livro do profeta Isaías, no capítulo 29, e no versículo 13 ele diz assim: porque o Senhor disse: pois este povo que se aproxima de mim com a sua boca e com seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens, em que foi instruído. Eu, quando leio esse texto, eu fico pensando em nós, da Igreja Adventista, cada sábado vindo aqui cantando louvores e vivendo a semana como se Deus não existisse. Passando a semana como se não tivesse nenhum tempo para Deus. Preste bem atenção uma coisa que eu vou dizer agora para vocês. O tempo que você passa durante a semana com Deus, esse é o tempo que vai te levar para a vida eterna. O tempo que você passa durante a semana com Deus, esse é o tempo que vai te levar para a vida eterna. Se você não passa nenhum tempo com Deus durante a semana, seu termômetro está dizendo para você que você é um amante desse mundo. Você está muito preocupado, você é um amante de você mesmo. Porque você não tem tempo para passar com Deus. Você não tem tempo para refletir na sua experiência com Deus. Eu já disse para vocês de manhã, na terça-feira eu vou pregar um sermão para vocês que tem a ver com a disciplina da oração. Essa vida cristã é uma disciplina. Nós temos que entrar nessa disciplina. No começo ela é meio dura. No começo a gente vai resistir. Mas depois ela se torna um deleite. Depois é igual ao casamento, né? Quando o cara casa, começa a ter aquelas coisas assim que vai travando, vai travando, vai travando. Depois de uns 5 anos de casado, acabou-se, né? O cara alinha o negócio ali, começa a andar. Né? Falei, eu estou casado com a minha mulher há 35 anos. Dia 2 de janeiro. 35 anos dormindo com a mesma mulher. Acho que se eu fosse casado novo, eu escolhi ela. Mas sabe o que me atraiu nela? É quando eu comecei a namorar com ela, o primeiro dia, eu fui no segundo, sei lá qual foi, eu botei a mão no ombro dela assim, fui caminhar com ela, olhou para mim e falou assim: a quem você pediu para botar a mão nesse ombro? Por favor, tire a mão daí. Eu falei, não, mas você é a minha namorada. Nosso primeiro dia de namoro, ela falou assim: olha, eu não te dei essa liberdade, se você não vai me respeitar agora, vamos acabar esse negócio. Eu falei, não, peraí, não vamos acabar nada aqui não. Vamos acabar nada aqui não. Eu estou procurando dessas. É dessas que eu estou procurando mesmo. O mundo hoje está de cabeça para baixo. Outro dia eu estava tendo um argumento com a minha filha, porque eu disse para elas, eu falei, ninguém aqui namora antes dos 18. Pelo menos enquanto eu estiver pagando a escola e a comida. Quem paga a conta é quem manda. Você não sabia disso, aprenda, tá?
Quem paga a conta é quem manda. Falei, aqui em casa eu não reconheço namoro de ninguém. Mas eu sentei com cada um e expliquei. Eu falei, olha, se você é minha filha e com 15 anos você arruma um namorado e você começa a aflorar sua sexualidade, e aí você brotou sua sexualidade com 15 anos, né? Mas você só vai estar pronta para casar com 22, 23, quando estiver terminando a universidade. Se você casar cedo, né? Se você brotar sua sexualidade, como é que você pode me garantir que durante 7 anos você vai ficar namorando, beijando, se enfregando, se abraçando e não vai fazer sexo? Sentei com ela e falei assim, olha, as coisas de Deus são de Deus. O sexo é para depois do casamento. Ah, mas todo mundo faz. Eu falei, mas você não é todo mundo. Se você quer ser todo mundo, pode arrumar seu namorado, fazer o que você quiser. Mas se você quer ser diferente, você vai ser diferente. Porque Deus está chamando pessoas diferentes. Deus está procurando jovens que querem ser diferentes. Deus está procurando jovens que querem glorificar o nome dEle na sua vida sexual. Porque o mundo está pelo avesso. Fazer sexo agora virou uma coisa normal. No dia do juízo vocês vão descobrir que não era tão normal assim. Então vocês tomem cuidado. Mas o sexo é igual um vulcão. Ele adormece e ele acorda. Depende de você. Se você deixar ele adormecer, ele adormece. Do mesmo jeito que ele surgiu. Mas você tem que ter uma experiência com Deus para ter a força para subjugar o sexo. Porque Deus fez isso para ser depois do casamento. Uma das minhas filhas tentou namorar, ela falou assim, vai namorar, eu não reconheço, não me traz, não quero ver, não sai, não bate na minha porta. Não sei, não quero nem saber. Eu não proíbo. Quer namorar, mas eu não reconheço. Enquanto eu pagar as contas vai ser assim. Mas funcionou, hein? Funcionou. Os namoricos lá foi dando tudo errado. E elas depois perceberam que o pai estava certo. Então nenhuma delas foi desobedecer o pai, que disse para ninguém podia namorar antes dos 18 anos. Meus queridos, nós chegamos aqui na presença do Senhor com o nosso coração manchado. E às vezes temos necessidades espirituais que oramos a Deus e pedimos a bênção dEle. Mas às vezes Deus, não pense que Deus não escuta os pecadores. Claro que Deus escuta os pecadores. Mas existe uma bênção que Deus quer derramar àqueles que são puros de coração. Existe uma bênção especial que Deus quer derramar àqueles que honram o nome dEle e obedecem a palavra dEle. Essa é uma bênção que não é para qualquer um. Essa é uma bênção que não é... Nem ninguém recebe essa bênção. É claro que Satanás também tem planos especiais para aqueles que querem ser puros e fiéis a Deus. Se no momento que você decidir se levantar em nome de Jesus e fazer a glória de resplandecer na sua vida e ser fiel a Deus, você vai virar uma vítima dos ataques de Satanás. Mas você também vai ver o poder de Deus na sua vida como você nunca viu antes. Mas nós precisamos fazer uma escolha. E é por isso que o nosso verso, ele fala de ser um sacrifício vivo. Ele diz assim, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo. O que é que Deus está falando quando Ele diz que os nossos corpos precisam ser um sacrifício vivo? O que significa ser um sacrifício vivo? Um sacrifício é algo de valor que é oferecido a Deus como um ato de adoração. Você pode vir aqui entregar o seu dinheiro para Deus, você pode vir aqui entregar um monte de coisa para Deus, mas nada é mais forte quando você entrega o teu coração a Deus. Quando você diz, Senhor, eu vou obedecer porque eu te amo. E olha, quando a gente fala de amor, é um outro assunto terrível, porque as pessoas não sabem o que é amor. O amor de hoje do mundo é um amor interesseiro. As pessoas se amam por interesses. Ah, você não me deu isso, você não me dá aquilo. Amar é dar sem esperar receber. No dia que você não recebe, você passa na cara a lista todinha. Você vai lá para sua esposa e depois passa na cara, eu te dei esse presente, te dei aquilo, te dei aquela viagem. Você está passando um negócio na cara da sua esposa. O casamento não é um negócio, meu querido. A relação com Deus não é um negócio. Eu me lembro de uma vez que a minha cunhada falou assim, Senhor, faz isso para mim que eu paro de beber Coca-Cola. Eu falei, minha filha, para com isso. Você está pensando o quê? Que Deus é mercador? Você está pensando que Deus é negociante? Senhor, eu vou fazer isso, tu fizer aquilo. Para com isso. Deus quer que você faça as coisas para Ele por obediência, por amor, porque Ele é o soberano do universo, porque Ele te criou, porque tem um coração que está batendo aí dentro de você, que se Ele der um clique errado, você dá um piripaque e apaga aqui.
e a sua vida se acaba. E se você está aqui agora com esse coração batendo, é porque Deus está fazendo um milagre na tua vida agora. E você seja agradecido. Cada manhã que eu abro os olhos na cama, eu falo, louvado seja Deus por mais um dia de vida. Porque às vezes eu olho para esse coração e falo, meu pai, esse negócio está batendo há 57 anos. Aliás, antes disso, né? Porque eu estava lá no ventre da minha mãe batendo. Eu falei, eu durmo, descanso, mas esse negócio aqui nunca para. Porque se parar também, para tudo, né? Isso é um milagre de Deus. Você quer bênção maior que essa? Quando há tantos que perderam a vida hoje, você está aqui agora sentado com vida, com saúde. Você é um mal agradecido, meu jovem. Você precisa aprender a ser agradecido a Deus, a buscar as coisas de Deus. E agora eu vou contar a história que eu ia contar de manhã. Eu sou o último pregador da noite, então eu posso ficar o tempo que eu quiser. Eu vou contar a história que eu ia contar de manhã. Lembra que eu falei que ia contar a história, não deu tempo, eu vi que alguém ficou ali meio chateado. Agora vai vir a história. Mas também vai ficando, hein? Porque eu não sei, que 10, 11 horas não. Bem, havia um jovem, e eu conheci esse jovem. E ele era um menino cristão exemplar. Ele era diretor dos jovens da igreja. Excelente rapaz. Ele era meu amigo, eu não fui pastor dele. Essa história aconteceu numa outra cidade. E ele era um menino fiel. E eu sabia que ele era um menino virgem. Ele já era adulto, tinha o que? Já 19 ou 20 anos. Um rapaz virgem, cristão de mão cheia. Mas ele tinha um problema. Ele se achava muito feio. Tem gente aqui que tem esse problema também, né? Se acha muito feio. Aí fica enchendo a cara de maquiagem, fazendo um monte de coisa, vai no cabeleireiro, quer ficar bonito. Eu já disse que não tem gente feia. É bom você se aceitar como você está. Eu me acho muito bonito. Mas eu não sou narcisista, não. Sei que quando eu namorei com a minha esposa, ela era toda bonitinha, era toda cocotinha, né? E eu assim, ó, faltou um dente aqui na frente, caiu, e aí ficou o buraco, depois fechou assim. Nasciam umas espinhas no meu nariz, assim, botava para a direita ou para a esquerda, um negócio horrível. E eu orava e dizia, Senhor, tira essas espinhas do meu rosto, por favor. Se eu tinha um problema na mandíbula embaixo, que o meu queixo estava riando, então meu apelido era Queixinho. Isso aí, pensa num cara feio, era eu. Mas hoje eu não estou tão mal assim, né? Bem, mas eu fiz uma redução de mandíbulas, hein? Porque o negócio estava riando de vez mesmo e eu podia perder a minha vida. A coisa mais terrível que já aconteceu na minha vida foi essa redução de mandíbulas. Mas eu nem sei como foi que a minha esposa gostou de mim. Se eu mostrar uma foto para vocês daquele tempo, vocês vão dizer, nossa, pastor, você era feião mesmo, hein? Mas esse jovem, ele se achava feio. E sabe, curiosamente, ninguém da igreja queria namorar com ele. Ele ia para os congressos, vinha para as convenções de geração jovem, ninguém olhava para ele. Ninguém queria nada com o coitado. E ele ficava ali e falava, ai meu pai. Mas aí, sabe o que aconteceu? Um dia, ele era diretor dos jovens, isso já havia muito tempo. Ele falou, ai Senhor, me ajuda. Ele estava andando na rua, e ele começou, na rua isso, ele começou a andar, e de longe viu uma moça muito bonita, mas muito bonita, bem feita de corpo, uma coisa linda, como dizem os homens quando vê uma mulher bonita. E a menina botou o olho nele. E ele foi vindo e olhando para ele, foi passando, e ele foi virando, e a menina foi virando também, e ele foi virando, e ele falou, meu pai, não acredito que ela está olhando para mim. Ela é bonita demais para estar olhando para mim, não é possível. E aí ele parou, olhou, e a menina foi sorrindo, e ele foi andando atrás dela, e ele foi andando, e a menina foi andando, olhando e sorrindo, e aí chegou numa pracinha, a menina sentou no banco da pracinha, e ele foi chegando, e a menina falou, senta aqui, beleza. Senta aqui, bonitão. Ele falou, ai meu pai, o que está acontecendo comigo aqui? Estou perdido. Sentou lá no banco da praça. Engraçado, né? Mas espera o final. Ele sentou lá no banco da praça e começou a conversar com a menina. E ela falou assim, olha, tudo bem, meu nome é fulana, o meu é ciclano e tal. Mas era uma menina do mundo, né? E ele falou, olha e tal, e que bom, você é muito bonita. Ah, você também é muito bonita. Ele falou, oh, meu pai, que coisa linda. E tal. E começaram a conversar um pouquinho aqui, aquilo foi conversando, né? E foi ficando. E meus queridos, sabe o que aconteceu?
Uma hora a menina falou assim, olha, vamos deixar os entretantos aqui, vamos resolver logo isso aqui. Eu gostei demais de você. Você é muito bonito. E ele falou assim, que tal a gente sair agora e ir para um motel? Vocês sabem o que é motel aqui em Portugal? Eu estou falando português brasileiro aqui, não sei se... Bem, todo mundo sabe que é um motel, né? Aí ele lembrou que era diretor dos jovens da igreja. Eu falei, meu pai, onde é que eu estou entrando aqui? Eu estou entrando no terreno do capeta. Porque no momento que a menina chamou ele para ir para um motel, ele ficou atrapalhado. Ele falou assim, olha, eu não sei, não sei se eu posso fazer isso. A menina disse, mas você não gostou de mim, não? Não, claro que eu gostei de você. Eu falei, então qual o problema? Aí ele ficou pensando assim, bem, eu vou dizer para ela que eu sou adventista, que eu sou cristão. Eu falei, não vou falar. Mas se eu disser também para ela que eu não vou para um motel, vai ficar feio. Meus jovens, é nesse terreno que a batalha começa. Porque o Espírito de Deus desceu e dizia assim, fale para a moça que você é um jovem cristão e só faz sexo depois do casamento. E o demônio vinha com os anjos dele e dizia assim, não, você é o feinho da igreja e agora olha só o avião que está aí do seu lado. Você não vai perder isso de jeito nenhum. É só uma vezinha lá no motel. Ninguém vai saber de nada. E ele começou aquele conflito. E havia um motel assim perto que eles podiam caminhar. E ele falou assim, mas aonde seria esse motel? Eu falei, não, tem um ali que eu já conheço, vamos andando e tal. E ele levantou e começou a andar. E ele caminhava com aquela dor na alma. Aquele conflito do pecado e da glória. Era o conflito dos séculos. Eu não sei quantos de vocês têm essa batalha. Alguns já estão com a cabeça tão cauterizados que já nem tem mais essa batalha. Já está perdida mesmo. Mas o menino não, o menino era virgem. E ele queria ser fiel a Deus. E aquela guerra foi se travando. E ele foi entrando no motel e foi, quando deu fé, ele estava dentro do quarto. E quando chegou dentro do quarto, a menina agarrou ele. Aquilo era o quê? Umas 5:30 da tarde. E ele finalmente, por algum momento, perdeu a linha espiritual dele e caiu no pecado. Na manhã seguinte, quando ele acordou naquele quarto de motel, a moça tinha desaparecido. A moça tinha desaparecido. E ele correu para o banheiro, chamando o nome dela, a moça não estava mais dentro do quarto. Quando ele voltou do banheiro, a parede do motel era toda espelhada de espelho. E quando ele voltou do motel, do banheiro, dentro do quarto do motel, estava escrito de batom vermelho, bem grande no espelho, assim, bem-vindo ao mundo maravilhoso da AIDS. Ele caiu nos pés da cama, com lágrimas nos olhos, e ele confessou o pecado a ele de Deus. E eu pergunto a vocês, Deus perdoou o pecado dele ou não perdoou? Na hora. Esse é o nosso Deus. A misericórdia de Deus alcançou ele ali naquele momento. Meus queridos, eu tive o privilégio de visitar ele vários meses depois, numa cama de um hospital, num estágio terminal. O corpo parecia mais uma caveira humana. E ele, com lágrimas nos olhos, ele dizia assim, pastor, naquela época eu era diretor de jovens, uma associação. Ele dizia assim, pastor, por onde você andar nesse mundo, você conte a minha história para as pessoas e digam para os jovens que o pecado não compensa. Fala, pastor, eu vou morrer em paz com Deus. Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que Deus me perdoou o meu pecado. Eu vou descansar em paz. Mas avise aos nossos jovens para abrir os olhos. Abra os nossos jovens, dizendo a eles que o pecado não compensa. Meus queridos, o que Deus quer de nós é que nós nos tornemos um sacrifício vivo. Um sacrifício vivo é algo de valor que é oferecido a Deus como um ato de adoração. Você, meu jovem, precisa oferecer a sua virgindade a Deus. Você precisa oferecer a Deus a sua pureza.
Você precisa se guardar as avenidas da sua alma para que o diabo não entre, destrua e acabe com você. E se por alguma razão você já perdeu a sua virgindade aqui hoje de noite, você não fique se sentindo culpado nem destruído, porque o sangue de Jesus te purifica de todo pecado. Se ajoelhe e Deus vai te dar hoje à noite aqui uma virgindade espiritual para você começar de novo. Porque o nosso Deus é o Deus dos novos começos. Porque Satanás não pode derrotar os filhos de Deus. Deus quer que você se ofereça a Ele como um sacrifício vivo de valor. Os sacrifícios do Velho Testamento, no Antigo Testamento, eram normalmente o animal, pássaros, trazido pelo povo e abatidos diante do altar. Esses sacrifícios de sangue eram uma imagem que mostrava o sacrifício supremo de Cristo na cruz do Calvário. Deus não está pedindo para sacrificarmos o nosso corpo físico, porque Jesus deu o seu corpo fisicamente para morrer em nosso lugar. Jesus fez isso. O sacrifício vivo que Deus está pedindo não é o nosso corpo físico, mas é o nosso espiritual. Porque o físico, Jesus já pagou o preço na cruz. Deus está pedindo que venhamos até Ele, submetamos o nosso ego como um ato de adoração a Ele, de reconhecimento da soberania dEle em nossa vida. O ponto aqui não é apresentar a Deus o nosso corpo, a nossa mente ou o coração, mas é apresentar a Deus uma conduta de ações que glorifiquem o nome dEle. Que as pessoas olhem para a sua vida e reconheçam que Deus tem caminhado com você. Às vezes eu fico pensando que a gente tem medo de pregar o evangelho. A gente é igual Pedro, né? Nega Jesus com medo de dizer que é adventista. Igual esse rapaz, ele simplesmente podia ter dito para a moça: olha, eu sou adventista do sétimo dia, o assunto tinha encerrado. Mas ele negou Cristo igual Pedro. E eu não sei quantos de vocês negam a Cristo no dia a dia com medo de dizer que é adventista, ou com medo de dizer que segue Deus, o doador do universo. Parece que se você se declarar o que você realmente é, você vai ser ridicularizado pela sociedade. Mas Deus quer que você se ofereça como um sacrifício vivo. Deus está pedindo isso de você. Talvez alguém poderia pensar assim: mas pastor, porque Deus está interessado em mim? Eu sou gordo, como demais, olha só para mim, a vida é toda desregrada, eu sou um preguiçoso, doente, sou míope, tenho dificuldade auditiva, sou chato. Que tipo de sacrifício é esse? Meus queridos, o homem vê o exterior, mas Deus vê o quê? Deus vê o coração. O seu coração é muito mais importante para Deus do que qualquer outro traço físico que você tiver. No Velho Testamento, a ovelha, ela tinha que ser perfeita. No Velho Testamento, a ovelha tinha que vir sem mácula. Mas o que é realmente o que Deus está pedindo, se Ele não quer o nosso corpo físico? O sacrifício vivo que Deus está pedindo não é uma oferta do nosso corpo físico, mas é uma oferta do nosso comportamento corporal. Na Bíblia, o corpo é importante para Deus não por causa da aparência, mas por causa da maneira como ele se comporta, por causa da maneira como ele age. Deixe cada ato do nosso corpo ser um ato de adoração a Deus. E é por isso que às vezes eu não entendo porque as pessoas elas se vestem tanto para elas mesmas. Às vezes eu digo para as mulheres: olha, por que você é tão vaidosa, né? Ela fala: pastor, não é vaidade, é que eu gosto de mim mesma, eu gosto de me arrumar. Mas quantas pessoas se levantam sábado de manhã e vão no espelho e falam assim: eu vou me arrumar hoje para Deus. Eu vou me arrumar hoje para Deus. Eu quero ir à casa do Senhor, eu quero encontrar Deus, eu quero que Deus me veja, olhe para mim. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês, meus queridos. Se você chega no trabalho todo dia, 7 horas da manhã para trabalhar, mas chega na escola sabatina 10, 10 e meia da manhã no sábado, vai ter juízo para você, viu? Você não se preocupe, vai ter juízo para você. Não se preocupe. Não estou julgando ninguém aqui, não. Não estou julgando ninguém, não. Posso falar sem medo de estar julgando ninguém. Escolha. Escolha. Eu me lembro de uma vez que eu fui pastor de uma igreja, por sinal era de portugueses.
Ele chegou na comissão da igreja, eu falei, irmãos, olha, eu quero separar um orçamento aqui da igreja, nós vamos separar $100 todo mês, e os 2 primeiros irmãos que chegarem aqui na hora para a escola sabática, nós vamos dar $50 para cada um. A gente vê se o povo chega cedo ou não. Aí eles não concordaram comigo não. Depois o assunto terminou num café da manhã lá. E para minha surpresa, com o cafezinho da manhã de 8h30 da manhã, que eu começava a igreja às 9, o cafezinho das 8h30 da manhã aumentou 30% a frequência da escola sabatina por causa da comida. Complicado isso, né? Fiquei mal. Falei, irmão, se vocês tivessem concordado com o mês 50, tinha dado 70. Aí vocês ficaram só com a comida. Por que será que às vezes a gente quer se vestir tão sensual? Por que será que às vezes a gente está tão preocupado com roupas de marcas? Ou seja, cada ato do nosso corpo seja uma demonstração de que Deus é o nosso Senhor. É isso que Deus está pedindo. A cultura do corpo está inundando a nossa sociedade. E eu não estou dizendo que cuidar do corpo não é importante. Mas a gente tem que cuidar do corpo para a honra e glória de Deus, não para a nossa glória própria. E o nosso texto ele continua dizendo assim que rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresentei os vossos corpos, sacrifício vivo, santo e o quê? E agradável a Deus. Santo e agradável a Deus. A melhor explicação de corpos santo e agradável a Deus está em Romanos, capítulo 6, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz aqui. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. E aqui agora, Paulo está falando das coisas físicas mesmo. Paulo está falando, se aquilo que Deus deu para você para ser o instrumento de justiça, você está usando para ser instrumento de iniquidade. Quando eu falo instrumento de iniquidade, é instrumento do pecado. Esse processo de abrir o coração e deixar Deus transformar, vem preencher o anseio do ser humano de caminhar com o seu Criador. E só isso pode fazer você ficar feliz. Essa noite eu desafio você a fazer uma lista das coisas que você está fazendo que você acha que está errado. Você pastor, não sei. Eu não fiz isso, mas eu podia pegar uma folha de papel em branco aqui, pegar para vocês e dizer, olha, cada um de vocês aqui, pega essa folha de papel em branco aqui, escreve aí os pecados que você cometeu hoje, tudinho aqui. Escreve aí os pecados. Você vai dizer, bem, acordei hoje de manhã aqui na convenção, tomei meu café da manhã, meu pequeno almoço, eu vim para o culto, não me lembro que fiz nada errado, não. Fiz nada errado, não. Opa, passou o dia sem pecar e não sabia? A folha está branca? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Quantos estão aqui nesse auditório, não tem pecado, levante a mão. Oh, que bom saber que vocês são honestos. Todo mundo aqui é pecador, não é? Agora, o que é pecado? Pecado é o quê? É transgressão da lei, né? Então vocês estão dizendo para mim que são pecadores. Pecado é transgressão da lei. Aí agora, se eu vier aqui, o primeiro mandamento, quem está adorando outros deuses, levanta a mão. Quem está adorando imagens, levanta a mão. Quem está desonrando pai e mãe, levanta a mão. Quem está transgredindo o sábado, levanta a mão. Quem está furtando, roubando, adulterando, levanta a mão. Quem cobiça a mulher do próximo, levanta a mão. Ei, eu estou cobrindo os 10 mandamentos. Vocês são santos e não sabia. E agora estão mentindo para mim, dizendo que são pecador. Porque pecado é transgressão da lei. Vocês percebem que há um problema aqui, há uma dicotomia, a palavra é essa. Na verdade, se nós dizemos que somos pecadores, mas não nos sentimos pecadores, e quem não se sente pecador, não sente necessidade de um Salvador. E é por isso porque você não busca Jesus todos os dias. Essa é a razão porque você se incomoda e não dá tempo para meditar nas coisas de Deus. Porque você não sente necessidade.
Porque você não se sente pecador. E para variar, você chega no fim do dia e diz assim: Senhor, perdoa meus pecados. E Deus diz: epa, qual pecado você quer que eu perdoe? Você chega para Deus assim: Senhor, resolve meus problemas. Qual, meu filho? Fala aí. Deus não perdoa pecado por atacado. Deus só perdoa pecado confessado. E se você tem problema de lembrar dos seus pecados, é bom você comprar uma cadernetinha e durante o dia, cada vez que você fizer um pecado, você anota para de noite você pedir perdão pelo nome do pecado. Vai, Senhor, hoje eu passei ali na rua, passou aquela moça com aquela calça branca que eu estava vendo as peças íntimas dela e eu fiquei maluco, Senhor, me perdoa pelo meu pecado. E Deus vai te perdoar. Agora se você chegar de noite e falar: Senhor, perdoa meus pecados, aí, meu amigo, sai fora. Teus pecados estão tudo lá em cima. Meu jovem, você precisa aprender a confessar pecado. Aliás, eu vou ensinar vocês antes de ir embora de que a gente só ora pedindo. Deus deve olhar lá de cima e falar assim: meu Pai do céu, lá vem esse povo pedindo de novo, só sabe pedir. Faz uma oração para Deus sem pedir nada, faz, por favor. Quando você orar para Deus sem pedir nada, você está começando a aprender a orar. Porque a gente só ora pedindo. Às vezes parece até uma reza, né? Mas a verdade é que pecado, irmãos, é tudo que nos separa de quem? Pode ser até o sono. O cara dorme demais todo dia, acorda na hora de correr para o trabalho. Pecado. Fica assistindo filme até meia-noite, vai dormir lá não sei que hora, no dia acorda todo bêbado de sono. Tem tempo para ler a Bíblia, fazer pecado. Come demais. Pecado. Pecado é tudo que afeta o seu organismo e separa você de Deus. Isso é pecado. E nós muitas vezes, em lugar de ser instrumentos da justiça, terminamos por ser instrumentos da iniquidade. Mas nós temos que apresentar o nosso corpo santo e vivo para Deus. Significa dar os nossos membros, os olhos, a língua, as mãos, os pés, dar o corpo para fazer justiça e não viver pecando. Isso é o que torna um corpo santo. O corpo é sagrado, não por causa da aparência ou da forma que está, mas por causa do que ele faz, por causa do comportamento, dos atos e das ações. Eu li um livro outro dia que o título dele era assim: Em meu lugar, que faria Jesus? Muito bom esse livro. E eu às vezes fico me perguntando para mim: em meu lugar, o que faria Jesus? E a última coisa da mensagem dessa noite é o nosso culto racional. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Que é o vosso culto racional. Que é o verdadeiro culto a Deus. Essas palavras, elas estão descrevendo um ato de adoração. Santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Racional vem de razão. É uma coisa oferecida a Deus consciente. É uma coisa oferecida a Deus que a gente sabe que é correta, que é íntegra, que a gente sabe que está obedecendo a Deus, que é aquilo que Deus quer. Esse é o verdadeiro e apropriado culto a Deus, onde Deus é o centro da adoração. Romanos 12 é um chamado para viver uma vida piedosa, é um apelo para viver uma vida de adoração. E o objetivo de mostrar misericórdia é para mostrar Deus aos outros. A nossa vida tem que ser um espelho que reflete a glória do Pai. Foi isso que aconteceu na vida de Jesus. Por isso ele fez os milagres que ele fez. Por isso ele abençoou as pessoas como ele abençoou, porque ele vivia a vida para refletir o caráter do Pai. Essa é a experiência do cristão hoje. Nós estamos muito metidos na cultura desse mundo, com essas coisas de celular, de smartphones e de televisão e de tudo que é coisa boa que esse mundo tem para oferecer. Eu me lembro quando eu comprei meu carro novo pela primeira vez, eu estava achando que era o rei do universo. Só dirigia carro velho, um dia cheguei e comprei um novo. E eu dirigia, pensava que o mundo todo estava olhando para mim, ninguém estava nem aí para o meu carro novo. E eu que ficava pensando que o mundo todo estava olhando para mim, porque eu estava dirigindo um carro novo. Pior de tudo é que depois de 2 anos ele deu uma oficina e eu fiquei nervoso. Eu comprei um carro novo para parar de me dar oficina, agora eu tenho que levar o carro na oficina depois de 2 anos. Depois no 3º ano começou mais a dar oficina, no 4º, no 5º ano as coisas foram piorando. Um dia eu cheguei lá no mecânico e comecei a reclamar. Tem gente que reclama da vida, tudo, eu também, a senhora era assim. Ultimamente estou parando de reclamar da vida, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, igreja?
É isso aí. Cheguei lá um dia, o mecânico falou, pastor, o senhor precisa parar de falar, porque eu não sei se o senhor percebeu ainda que seu carro já é um carro velho. Eu falei, mas eu comprei esse carro novo. Eu falei, o senhor comprou ele novo, mas agora ele está velho. E carro velho só dá problema. E o senhor, se comprar outro novo, vai dar problema também, porque compra novo e fica velho. E foi que eu comecei a entender melhor a história do pecado. As coisas do pecado é assim, elas vão ficando velhas. Mas Deus tem a capacidade de pegar as coisas velhas e fazer o quê? Novas. E é isso que Deus quer fazer conosco. Deus quer manter o nosso coração sempre novo. Eu nasci nessa igreja. Quando abri meus olhos, estava aguardando o sábado. Tudo que eu sei estava ensinado para mim. Mas, meus queridos, em algum ponto da minha trajetória eu tive que fazer uma escolha. Eu tinha que escolher se aquilo que os meus pais me deram era realmente o que eu queria. Eu fiquei muito tempo sentado, meus jovens, nos bancos dessa igreja, infeliz, sem sentir a alegria da salvação no coração. Eu queria ir para o mundo, mas eu tinha medo de ir para o mundo, de ser contado como ímpio, então eu não ia para o mundo. Mas eu ficava vegetando dentro da igreja. E às vezes eu fico pensando, quantos jovens, quantas pessoas estão vegetando dentro da igreja, sem coragem de dar vazão para a vida pecaminosa que ele gostaria de ter. Não vale a pena. Não vale a pena. Mas um dia eu decidi permitir que a misericórdia de Deus me alcançasse. Um dia eu decidi permitir que Deus alcançasse o meu coração. E aí iniciou um processo de restauração da minha vida. E não pense que eu estou bem. Eu tenho umas lutas aqui. 10 anos atrás eu tinha uns pecados que eu já venci pela graça de Deus. Mas foram aparecendo outros. Eu ainda estou aqui com uns pecados cheios de problema na minha vida espiritual. Mas eu estou lutando. Eu não posso desanimar. Quando eu olho para a minha vida 15 anos atrás e o pecador que eu era e olho o pecador que eu sou hoje, eu louvo a Deus pelo progresso. Mas quando eu olho para frente falta tanto que às vezes quero desanimar. Mas aí eu olho para trás e falo, não posso desanimar. Eu estou crescendo nessa estrada, eu vou chegar lá em algum ponto. Se Deus não me sustentar, quem vai me sustentar? Eu não posso fazer isso. Eu vou seguir adiante. Meus queridos, o povo de Deus precisa oferecer um sacrifício vivo a Ele. E esse é o sacrifício vivo que Deus deseja, que vivamos uma vida de devoção a Ele, amando e servindo um ao outro em seu nome. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A felicidade do cristão está em amar a Deus sobre todas as coisas e a seu próximo como a si mesmo. Ah, pastor, isso ainda é novidade. Exatamente. Nós não podemos perder o ponto da vida cristã. Quando você começar a priorizar Deus na sua vida, as pessoas vão ser muito importantes para você. Você vai viver para amar e servir as pessoas. Meus queridos, esse é o segredo. As nossas igrejas precisam se tornar igrejas comunitárias. E eu me lembro que eu peguei uma igreja nos Estados Unidos que, eu não vou dizer o nome da igreja porque senão depois os irmãos vão ficar bravos comigo, né? Mas eu fui pastor de uma igreja. Me convidaram para eu fazer uma semana de oração numa igreja. E eu fui, e era no meio do inverno, nos Estados Unidos. O inverno nos Estados Unidos, vocês sabem, é muito frio, né? Não é esse friozinho que está aqui não, tá? É um friozinho mesmo assim, pesado. Aquela noite eu me lembro, uma sexta-feira, 0 grau. A igreja estava cheia de rachaduras, o aquecedor não funcionava, uma igreja velha, grande, aquele prédio parecia um mausoléu. E quando chegava ele tinha 45 membros, e quando eu comecei a pregação, deu um pipoco e apagou a luz da igreja. E o aquecedor também apagou, claro. E aí me trouxeram os 2 cobertores, e trouxeram um monte de vela, e eu preguei lá com aquelas velas, tudo, e aqueles cobertores. Aquele foi o dia que eu preguei mais rápido na minha vida. Foi, Senhor, tem misericórdia, mas não dá para demorar hoje. Aí eu terminei a semana de oração, fui-me embora. Quando foi 6 meses depois, eu recebi um chamado para ser pastor da igreja. Os irmãos gostaram tanto da semana de oração, que agora queria que eu fosse ser pastor da igreja. A minha mulher olhou para mim e falou, você vai ser pastor daquela igreja lá? Eu falei, eu não quero ir não, mas eu tenho um voto com Deus, todo chamado que chega na minha mão eu aceito, o que é que eu faço? Ela falou, não vamos não, que vai dar problema. Eu falei, mas o chamado está na minha mão, eu agora tenho que ir. E aí fui para lá, fiquei 1 semana, 2 semanas, não consegui achar casa. Falei, nossa, é um sinal para ir embora. Vou ficar aqui não.
Mas não teve jeito, a conferência arrumou uma casa lá para mim e eu fui lá. Cheguei lá, descobri que a igreja estava devendo $35 mil de dízimo à conferência. Estava devendo $15 mil de luz atrasada da cidade. Cortaram a luz da igreja. Pense numa igreja cheia de problemas. Eu falei, Senhor, o que eu vim fazer aqui? Por que tu me mandaste ser pastor dessa igreja? Mas sabem, há coisas na vida que são de Deus. Amém, igreja? Às vezes é difícil, meu jovem. Às vezes esse caminho de Deus é cheio de tribulação, de dor, de sofrimento, mas é o caminho de Deus. Às vezes a gente precisa caminhar o caminho de Deus, mesmo que seja no meio da dor, do sofrimento. A coisa mais importante da sua vida é você estar no lugar e caminhando pelo caminho que Deus quer que você caminhe. Não importa o tamanho da tribulação, não importa o tamanho da dor. Se você estiver caminhando no caminho que Deus quer que você caminhe, o fim desse caminho vai ser cheio de glória. E um dia eu reuni os irmãos lá e eu falei, irmãos, e tinha vários portugueses lá também, que era uma igreja luz brasileira. Eu falei, irmãos, eu tive uma ideia. Vamos fazer da nossa igreja uma igreja comunitária. Eu falei, como assim, pastor? Foi a igreja da comunidade. Vamos começar fazendo um coral aqui. Tinha um músico lá, eu falei, olha, nós vamos fazer o coral da comunidade. E começou. E começamos a abrir a igreja para atividades sociais, para servir a comunidade. Abriu-se um clube das grávidas do bairro da igreja. Todas as mulheres grávidas se registrando lá. Dava assistência a essas irmãs. E começou um trabalho. Vocês sabem que em 3 anos de pastorado naquela igreja, os $35 mil de dízimo da conferência foram pagas, a eletricidade da igreja foi paga, a igreja cresceu de 45 para 230 pessoas, e todo sábado a gente tinha 55 visitas frequentando a igreja. Mas ninguém oferecia estudo bíblico a ninguém da comunidade, e ninguém queria batizar ninguém da comunidade. O cara passava a semana igual um bêbado pelos bairros da cidade, e no sábado ele estava sem beber, limpinho, bonitinho, lá na igreja adorando e louvando a Deus, e ninguém dizia nada. A igreja abriu os braços para amar a comunidade. Aceitou as pessoas como elas eram. Quebrou-se essa barreira de nós temos a verdade, somos os santos, vocês são os pecadores. E depois os batismos começaram a acontecer. As pessoas começaram a frequentar a igreja e não eram membros da igreja. A gente tinha a igreja da comunidade e tinha a igreja adventista. Até o dia que chegou que a igreja da comunidade começou a pedir estudo bíblico. Eles pediram estudo bíblico, ninguém nunca ofereceu. A igreja foi preparada e treinada para não querer que ninguém fosse adventista. Eles vinham querer ser adventista, não era a gente que queria que eles ficassem adventistas. Essa igreja foi a igreja que eu mais fui abençoado por Deus e mais resultados deu. Porque foi uma igreja que decidiu abraçar a comunidade e amar a comunidade e servir a comunidade. E nós adventistas, às vezes eu penso que nós somos muito egoístas. Nós fazemos excelentes programas, corais e musicais para nós. Para nós. Quem sabe na próxima convenção do Geração Adventista em Missão, cada jovem que está aqui devia trazer um jovem não adventista para essa convenção. Está aí uma convenção que eu gostaria de estar. Cada jovem adventista, para entrar na convenção, tinha que trazer um amigo não adventista. Meus queridos, para Deus, nada é impossível. Mas nós precisamos oferecer o nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Nós precisamos entregar a nossa vida a Deus como um culto racional. E eu queria terminar a mensagem dessa noite, porque esse negócio aqui já está zero faz um bom tempo aqui. Eu tenho que parar. E olha, o capítulo 1 e 2 de Romanos é fantástico. É fantástico. Eu acho que eu poderia pregar aqui uma semana de oração, ou 2 semanas de oração, só sobre o versículo 1 e o versículo 2. Porque Deus apela para a igreja. Deus diz assim, olha, sede transformados, não vos conformeis, entregai os vossos corpos como um sacrifício santo e agradável a Deus. Mas aí, quando a gente continua no capítulo, olha só o que acontece no versículo 3. O versículo 3 diz assim, não pense em si mesmo. E aí é quando o evangelho começa a ficar pesado. Quando você realmente aceita o chamado de Deus, do versículo 1 e 2, e você decide transformar, e você decide ser renovado, aí realmente o poder de Deus começa a aparecer na sua vida. E quando esse poder transformador entra na sua vida, a primeira coisa que acontece é que você não começa mais a pensar em você mesmo.
Você começa a pensar nos outros. É quando a sua natureza carnal está começando a ser crucificada com Cristo na cruz. E aí depois, todos os membros da igreja devem ser membros do mesmo corpo humano. É isso que está dizendo lá. Se você vai no versículo 4 e 5, Paulo está desafiando essa unidade da igreja. Uma igreja unida em oração. Uma igreja unida em busca do poder. Um poder que pode ser derramado se nós o buscarmos. E aí quando a gente vai seguindo no versículo 6, 7 e 8, diz que todo cristão deve usar os seus dons desinteressadamente para o benefício do resto da igreja. E eu pergunto para você, qual é o seu dom? Eu não tenho dom, não faço nada. Mas você não faz nada. Será que Deus não pode te usar para servir nada? Eu me lembro de uma igreja que eu fui pastor e a gente começou a criar ministérios na igreja. A gente queria que cada membro usasse os seus dons da igreja. E eu vou dizer para vocês, um dos ministérios que mais ganhou almas para Cristo naquela igreja, no meu trabalho, foi o ministério do carro velho. O ministério do carro velho. Tinha 2 mecânicos na igreja, eles abriram o ministério do carro velho. Eles saíam pela cidade procurando carro velho, e era nos Estados Unidos. Então eles consertavam o carro, e os imigrantes novos que chegavam do Brasil, quem conhecia alguém que chegou do Brasil ia lá, convidava, trazia, dava apoio, dava o carro da igreja, usava o carro, até o cara conseguir comprar um carro bom, devolvia o carro velho. Era o ministério do carro velho. Esses imigrantes chegavam lá nos Estados Unidos procurando aprisco, procurando um rumo na vida, sentiam o calor e o abraço daqueles irmãos, daqueles ministérios, inclusive do carro velho. E eles diziam assim: eu quero fazer parte dessa igreja. Eu quero fazer parte dessa igreja. Aqui em Portugal chega muito imigrante também. Nós precisamos amar as pessoas. A maior necessidade desse povo aí fora, sabe o que é? É de amor. Mas vocês não podem amar se não tiverem amor. Esse amor que vocês precisam, que eu preciso para amar as pessoas lá fora, ele vem de Deus. É o amor a Deus em primeiro lugar que vai fazer essas coisas. Se a gente continua no capítulo 9, diz que o amor sem hipocrisia despreze o mal e mantenha-se o bem no bem. Não podemos, irmãos, amar as pessoas por interesse. Não podemos fazer coisas por segundas intenções. Nós estamos lutando por poder, por autoridade, por grandeza. Nós precisamos aprender a ser humildes. E eu estou dizendo isso para vocês porque eu já tive uma luta na minha vida muito grande com esse assunto. Eu sou de um tempo que o meu egoísmo era tão grande que eu preparava os sermões, e quando chegava na porta da igreja eu queria cumprimentar os irmãos. Se todo mundo passasse, não dissesse um elogio, eu falei: meu pai, meu sermão foi um fracasso. Minha mulher sabe disso, ia para casa reclamando. Preciso melhorar meu sermão, ninguém falou nada. Mas se o povo passasse e falasse: que sermão, pastor, louvado seja Deus, que coisa boa, maravilhosa, eu ia embora cheio na glória, pensando que era o melhor pregador do mundo. Mas naquele tempo eu pregava só coisa boa para os irmãos. No dia que eu comecei a pregar mesmo que Deus queria que eu pregasse, aí o negócio virou de cabeça para baixo. Aí agora fica diferente. A verdade, ela dói. Nós queremos botar a verdade debaixo do tapete. Mas a verdade é que todos nós somos pecadores e caímos da glória de Deus. E somos carentes dessa glória. E precisamos buscar esse poder na nossa vida espiritual. Eu estou cansado de ser membro de igreja e pastor de igreja, dessa igrejinha de sábado, domingo, quarta-feira. Eu estou cansado. Eu quero uma experiência maior com Deus. Eu quero ver o poder dele derramado na minha vida. E essa é uma das razões porque eu gosto da vida missionária. Porque quando eu vou para o campo missionário, eu saio da minha zona de conforto. Eu me sinto extremamente vulnerável. Se você quer realmente ver os milagres de Deus na sua vida, saia da sua zona de conforto. Vá ministrar nas favelas, vá ministrar para esse povo que está debaixo da ponte. Comece a fazer a diferença na vida dos menos favorecidos. Quando você sai da sua zona de conforto, você corre risco. E para fazer o ministério que Deus quer que você faça fora da zona de conforto, você precisa do poder de Deus. Eu voltei do campo missionário para os Estados Unidos, para ser pastor em San Antonio, no Texas. Fiquei 2 anos lá. Eu falei para minha esposa: vamos embora de novo para o campo missionário. A vida aqui está muito boa. Tudo estava tão bom, a minha espiritualidade despencou. E agora Deus me mandou para um lugar bem perigoso. Ó. Agora mesmo, então, a coisa está feia. Outro dia a polícia me segurou lá por 1h30. E eu fiquei orando a Deus, dizer o que eu tinha que dizer para a polícia. Mas aquilo que a Bíblia diz é verdade. Quando chegar a hora H, o Espírito de Deus vai encher você, vai botar na tua boca o que você tem que falar. E eu já experimentei isso, é verdade. Deus não falha.
nós falhamos. Se nós estivermos dispostos realmente a colocar a nossa vida nas mãos de Deus, nós alcançaremos a bênção dele. Mas olha que Romanos vai continuando o verso 10. Sejam devotados uns aos outros em amor e dê preferência uns aos outros sobre a si mesmos. Vocês veem que o verdadeiro evangelho é ajudar as pessoas, é amar as pessoas, é dar-se às pessoas, é se preocupar com os outros e esquecer da gente. É a mensagem de João Batista: convém que ele cresça e eu o quê? E eu diminua. Esse é o verdadeiro evangelho que Deus requer de nós. E a gente vai seguindo versículos 11 e 12. Faça tudo isso com diligência, com serviço ao Senhor, regozijando-se, orando, suportando em perseguição. Se você vai ser perseguido pelos seus colegas, pelos seus familiares ou por pessoas, não importa, vamos fazer isso por amor de Deus. Ajude os crentes companheiros que estão passando necessidade, sejam hospitaleiros uns com os outros. Irmãos, vá para casa, quando terminar essa convenção, estude Romanos capítulo 12, é poderoso esse capítulo. Esse capítulo pode mudar a sua vida. E finalmente, versículo 14, abençoe aqueles que nos perseguem, se regozije com os outros que se regozijam, chore com aqueles que choram, tenha uma só mente, não fiquem orgulhosos de si mesmo, associe com os humildes, não pense em nós mesmos como sábio. Deus quer usar você. Deus quer que você seja um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Como é que eu posso ser um sacrifício vivo? Ser um sacrifício vivo significa dedicar toda a sua vida a Deus como uma oferenda. Essa noite você precisa chegar diante de Deus e oferecer a Ele. Falar: Senhor, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu quero oferecer a minha vida essa noite a Ti. Essa noite eu quero entregar a Ti o meu coração. Essa noite eu quero que Tu olhes para a minha alma e tire qualquer coisa